Olá, alunos da nona série do ensino fundamental. Tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, darei continuidade ao Aprender Sempre, volume 3 da nona série do ensino fundamental. Então vamos lá? Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Aula 4. As tirinhas querem causar. 1. O que passou na cabeça do cartunista? Carlos Rua é um quadrinista paulista que ficou famoso pelas suas webcomics, que são as histórias em quadrinhos vinculadas pela internet. Atualmente, ele tem mais de 1 milhão de seguidores somados em todas as suas redes sociais. A seguir, leremos algumas de suas tirinhas para analisar os efeitos de sentido causados pelo uso de linguagem figurada em cada um de seu texto. Primeiramente, vamos entender. Qual o processo de criação de uma tirinha? Para criar uma tirinha, muitos cartunistas utilizam a técnica da estrutura em 3 atos, o que costumamos entender por começo, meio e fim. Primeiramente, faz-se a ambientação da história a ser contada, deixando claro sobre qual situação se trata. Depois, há o desenvolvimento, em que nos é apresentado um conflito ou uma complicação a partir do que vimos, motivando-nos a querer conhecer o final dessa história. E por fim, a conclusão, ou arremate, que se dá por meio de uma reviravolta sempre surpreendente e com muita perspicácia, pois consegue conferir a ela crítica, humor e ironia, utilizando diversos recursos expressivos para isso. 2. Estudando com tirinhas. Como estudamos na aula 2, a ironia é uma figura de linguagem que consiste em usar uma palavra ou expressão em sentido contrário ao literal, com efeito satírico ou depreciativo. Leia a tirinha a seguir para responder à questão seguinte. Mundo Avesso, Carlos Ruas. Ufa, deu tanto trabalho, mas consegui terminar todas as tarefas. Ah, sente isso, que sensação boa. Que leveza, que... Pof, novas tarefas. 1. Em qual recurso expressivo notamos a ironia presente nessa tirinha? Justifique sua resposta a partir do que estudamos sobre o processo de criação de uma tirinha. Então, sugestão de resposta. A ironia foi marcada pela imagem dos pesos caídos sobre a personagem, que havia relatado sentir-se leve. Houve, então, um desfecho surpreendente e inesperado, de cunho satírico, na qual leveza se contrapõe ao peso descrito no último quadrinho. Então, outra tirinha. Mundo Avesso, Carlos Ruas, matérias, o estímulo e depois a matéria. 2. Qual é a situação retratada no enredo dessa tirinha? Sugestão de resposta. Conseguimos entender que se trata de um estudante que não gosta do alimento no primeiro momento em que ele é apresentado, mas fica feliz com a mágica que foi feita, porque o deixou mais apetitoso. 3. A partir do conflito apresentado na tirinha, podemos inferir que nesse texto o autor nos apresenta uma crítica, um humor, ironia. Então aí o autor nos apresenta uma crítica. 4. A conotação presente na tirinha está apresentada pela forma como o cartunista retratou os objetos cujas figuras estão coloridas e no centro de cada quadro ou cena. Ao analisar o efeito de sentido causado por essa escolha do autor, podemos dizer que ele criou catacreses, metáforas ou prosopopeia. Então, os efeitos de sentido causados pelo autor é a metáfora. 5. Recursos iconográficos e multimodais. São todas as representações das ideias que o autor quer dar ao seu texto, mas renuncia às palavras para isso, pois preferem trabalhar a linguagem visual, inserindo imagens para retratar emoções. Foi o caso dessa tirinha de Carlos Ruas. Por exemplo, analise estes recursos e imagine quais seriam as falas que indicam as emoções
representadas por ele. Em seguida, escreva o que as personagens falariam em cada quadro, cena, caso houvesse balões de diálogo. Então, nessa atividade, vocês irão analisar o recurso e imaginar quais seriam as falas que mais indicassem as emoções representadas, tá bom? Aula 5, tirinhas, tudo junto e misturado. 1. Leia mais uma produção do cartunista Carlos Ruas. Existe um oceano de ideias. Uma hora você terá uma. Observe que no final deste enredo, mais uma vez, foi surpreendente, pois em lugar de a personagem pescar um peixe, ela pescou uma lâmpada. A partir dessa construção, responda: A. A qual figura de linguagem podemos relacionar o efeito de sentido causado pela linguagem da lâmpada e por quê? Sugestão de resposta: a imagem da lâmpada corresponde a uma metáfora, pois faz alusão ao momento em que a lâmpada é acesa e há luz como o despertar de uma ideia em nossa mente. B. Pelo que inferimos, a personagem está navegando em um oceano, porque essa palavra está escrita no primeiro quadrinho. Refere-se ao fato de que existem muitas ideias no mundo e este termo gerou uma figura de linguagem. Qual seria essa figura? Sugestão de resposta: a figura de linguagem presente neste quadrinho é hipérbole, pois há um exagero ao comparar a possibilidade de ideias ao tamanho do oceano. C. Se no segundo quadrinho, juntamente com a palavra hora, Carlos Ruas tivesse desenhado um relógio, teríamos uma figura de linguagem? Sugestão de resposta: não haveria figura de linguagem, já que o quadrinho apresentaria a mensagem e seu sentido literal. 2. Criação de tirinha e metáforas visuais. A. Como você observa no texto que lemos, figuras de linguagem podem aparecer nas tirinhas por meio de uma imagem. Relacione os ícones, imagem abaixo, as figuras de linguagem correspondentes e os efeitos de sentido que podem causar. Então, o símbolo primeiro, que seria o A, pessoas que gostam de fazer brincadeiras com as demais. O P, rede mundial de computadores. O C, é pessoas que têm temperamento difícil. Então, a primeira, ironia, pessoas que têm temperamento difícil. B, metonímia, rede mundial de computadores. E metáfora, pessoa que gosta de fazer brincadeira com as demais. Então, no caso, ficaria C, B e A. B. Use a sua criatividade e imagine outros. Você pode desenhar para que seus colegas adivinhem. Que tal? Aula 6. Memes. Diversão com conotação. 1. Leia e analise cada meme para responder às questões. Texto 1. Meu pai. Filho ou filha. Como anda as tarefas online? Eu. Bem. Realidade. Segunda, 13 de julho de 2020, meia-noite. A tarefa está atrasada há 69 dias. Texto 2. Nos próximos anos, eu vou levar os estudos a sério. Volta às aulas. Volta às aulas. Eu. Turma do pagode. Texto 3. Oi, professora, as notas já saíram? Já sim. Então, estou com meu pai aqui perto. A senhora poderia ver as notas para mim? Claro! Se eu tirar notas boas, a senhora manda. Que dia lindo está hoje, e se eu tirar notas ruins, está muito quente hoje. Está bem. Hoje o dia está tão quente que dá para assar um elefante vivo. Um elefante vivo. Oh my God! Que significa? Oh meu Deus! A Amy Stephanie Campos do Santo é criadora dos memes, é aluna da Escola Estadual Diva Figueiredo da Silveira, da região de Assis. Durante o ano de 2020, alimentou suas redes sociais com memes divertidíssimos que falavam sobre sua nova rotina do ensino remoto e sobre as aulas do CMCP, sempre com muito humor e carinho. Meme é um gênero textual vinculado nas mídias de suporte digital que é caracterizado pelo uso da linguagem mista de forma a causar humor e viralizar. Os memes que lemos acima falam do mesmo tema. Qual é ele?
Então, sugestão de resposta. Todos os memes falam sobre assuntos relacionados ao cotidiano dos estudantes da educação básica. B. Complete. Nos dois primeiros textos, a parte escrita nos leva a entender que as coisas estão indo bem. Porém, as imagens nos mostram o contrário. Podemos atribuir esse efeito de sentido à figura de linguagem denominada, então, resposta, ironia. B. O texto 3 contém ironia. Justifique sua resposta. Então, sugestão de resposta. Este texto não contém ironia, pois não há expressões ou palavras que implicam em sentido oposto. Nele, predomina o humor para a construção de sentido. 2. Vamos compartilhar. Certamente você conhece muitos memes. Esforce-se em tentar e tente lembrar qual dos memes que você conhece apresente ironia e humor. Socialize oralmente com seus colegas. Aula 7. Hashtag Somos Todos Memeiros. 1. Leia mais um meme produzido por uma aluna da rede pública estadual. O que os olhos não veem, cai na prova. Isabela dos Santos Melo estuda na Escola Estadual Hélio Polizel, pertencente à Diretoria de Ensino da região de Guarulhos Norte. Este e os outros memes ela publica em suas redes sociais, na quais também divulgam seu resumo de aula do CMCP e dica de estudo, pois é uma Study Gurus. Depois da leitura, responda: o meme, como a das aulas anteriores, também relata uma situação do cotidiano dos estudantes, o que faz com que este texto tenha humor. O assunto que é abordado ou a relação da imagem com o texto. Então, sugestão de resposta: o humor é caracterizado pela relação da imagem com o texto, pois comparou aquilo que não foi estudado com um problema de saúde que não é aparente a olho nu. B. Assinale qual dos dois efeitos de sentido predomina no meme da aluna Isabela, ironia ou uma crítica. Então, o meme que é predominante da aluna Isabela é a crítica. 2. A procura de inspiração. Procure em jornais e revistas usadas imagens que você pode utilizar na criação de um meme. Se você estiver estudando ensino remoto, busque imagens na internet. Comece a planejar a produção de um meme que contenha humor, crítica ou ironia. Aula 8. Oficina de poemas, tirinhas e memes. 1. Nossa criação figurada. Ao longo dessa sequência de atividade, você aprendeu que as figuras de linguagem podem estar em diversos gêneros textuais. Na aula de hoje, use todas as referências que você adquiriu até aqui para produzir em dupla um texto que desenvolva a linguagem figurada na construção de sentido, que pode ser um meme, poema ou tirinha. Exponha sua produção textual no varal para que todos possam ver e complete a preposição abaixo com informações do texto que a sua dupla escolheu levar para a exposição. Então, este texto pertence ao gênero textual, então você irá colocar nesse espaço sobre qual pertence ao seu gênero textual e apresenta linguagem figurada em sua composição. Um exemplo disso é o uso da figura de linguagem, pois ela causou o seguinte efeito de sentido ao texto, tá bom? Então, alunos, esse foi o vídeo. Eu espero muito que tenha ajudado vocês. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.